Hoje, 23 de junho de 2025, o mundo prende a respiração. A notícia de um ataque em larga escala dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas, ocorrido há poucos dias, ecoa por todos os cantos do planeta. A reação imediata do Irã, ameaçando fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa uma fatia vital do petróleo mundial, coloca uma enorme pressão sobre a economia global. Essa escalada de tensões não surgiu do nada. Ela é o clímax de anos de instabilidade, conflitos regionais como a guerra na Ucrânia e uma crescente polarização entre grandes potências. O diálogo parece ter perdido espaço para a força, e as instituições criadas para manter a paz, como a ONU, parecem enfraquecidas. Falar em Terceira Guerra Mundial já não é mais um exercício de ficção. Tornou-se uma possibilidade real, um fantasma que assombra as discussões de governantes e cidadãos comuns. Diferente das guerras do passado, um conflito global hoje teria características novas e aterrorizantes. Seria uma guerra híbrida, travada não apenas com tanques e aviões, mas também no espaço cibernético, na economia e na propaganda. A interconexão do mundo moderno, que nos trouxe tantos benefícios, se transforma em uma vulnerabilidade. Um ataque de hackers a um sistema bancário ou a uma rede elétrica em um país pode ter efeitos cascata do outro lado do mundo, afetando a vida de milhões de pessoas que estão fisicamente distantes do campo de batalha. Para o mundo, uma guerra dessa magnitude significaria uma ruptura completa da ordem que conhecemos. As cadeias de produção globais, que garantem que tenhamos celulares, carros e remédios, seriam destroçadas. O comércio internacional, motor do crescimento de muitas nações, incluindo o Brasil, seria paralisado. A crise humanitária seria sem precedentes, com milhões de refugiados buscando abrigo e segurança. A desconfiança tomaria o lugar da cooperação, e cada país se fecharia em uma tentativa desesperada de autoproteção. A ameaça do uso de armas nucleares, mesmo que limitado, pairaria como uma nuvem sombria sobre toda a humanidade, lembrando-nos da nossa capacidade de autodestruição. Embora muitos analistas ainda considerem uma guerra total improvável, argumentando que as grandes potências como China e Estados Unidos têm mais a perder do que a ganhar, o risco de um erro de cálculo é imenso. Um incidente isolado, uma resposta desproporcional ou uma aliança inesperada podem ser a faísca que incendeia o barril de pólvora. O recente ataque ao Irã e a rápida condenação por parte da Rússia e o apoio diplomático da China mostram como os blocos estão se formando e se consolidando. Para um país como o Brasil, entender esse cenário não é uma questão de curiosidade internacional, mas uma necessidade urgente para se preparar para os impactos inevitáveis que virão, mesmo que os canhões não disparem em nosso território. O Brasil possui uma longa e respeitada tradição de neutralidade e diplomacia. Em conflitos passados, como as duas grandes guerras mundiais, o país buscou, inicialmente, manter-se à margem das disputas entre as potências. Nossa política externa, consolidada pelo Itamaraty, sempre priorizou o diálogo, o respeito ao direito internacional e a solução pacífica de controvérsias. Essa postura não é apenas uma questão de princípio, mas também de pragmatismo. Como uma nação com interesses econômicos e políticos espalhados por todo o globo, tomar um lado em um conflito significaria fechar portas importantes e criar inimizades desnecessárias. Foi essa tradição que permitiu ao Brasil conversar com todos e ser visto como um mediador confiável em diversas ocasiões. No entanto, o mundo de 2025 é muito diferente do século XX. A globalização e a interdependência econômica tornaram a neutralidade uma corda bamba muito mais difícil de se equilibrar. Hoje, as alianças não são apenas militares, mas também econômicas e tecnológicas. O Brasil, por exemplo, tem a China como seu maior parceiro comercial, mas ao mesmo tempo mantém relações estratégicas importantes com os Estados Unidos e a Europa.
Em um cenário de guerra fria ou quente entre esses blocos, ser amigo de todos se torna uma tarefa quase impossível. A pressão para escolher um lado viria de todos os cantos, por meio de sanções econômicas, restrições comerciais ou exigências diplomáticas. A recente crise entre Estados Unidos e Irã já nos dá uma amostra dessa dificuldade. O governo brasileiro condenou o ataque americano, alinhando-se à sua postura tradicional de criticar ações unilaterais que violam a soberania de outros países. Contudo, essa posição nos coloca em uma situação delicada. Por um lado, agrada parceiros do BRICS, como Rússia e China, e o próprio Irã, que recentemente se juntou ao bloco. Por outro, pode gerar atritos com Washington e seus aliados ocidentais, que podem interpretar nossa postura como um alinhamento ao eixo contrário. Cada nota diplomática, cada voto na ONU, cada declaração pública será minuciosamente analisada e poderá ter consequências econômicas e políticas diretas para o nosso país. Manter a neutralidade hoje exige uma habilidade diplomática extraordinária. Não se trata mais de simplesmente declarar-se neutro, mas de navegar ativamente em um mar de pressões conflitantes. O Brasil precisa evitar ser arrastado para o conflito, mas também não pode se isolar do mundo. A decisão de não tomar partido pode ser vista como fraqueza por um lado e como traição por outro. A globalização nos conectou de tal forma que as ondas de choque de um conflito em qualquer lugar do mundo chegam rapidamente à nossa praia, testando a resiliência de nossa diplomacia e a sabedoria de nossos governantes. A tradição da neutralidade está em risco e defendê-la será um dos maiores desafios do Brasil no século XXI. Muitos brasileiros não se dão conta, mas nosso dia a dia depende de uma imensa corrente global de suprimentos. Pense no prato de comida. O agronegócio, motor da nossa economia, é extremamente dependente de fertilizantes importados. Cerca de 85% dos fertilizantes que usamos para garantir safras recordes vêm de outros países, como Rússia, Canadá e Marrocos. Uma guerra mundial interromperia drasticamente essas rotas comerciais. Navios seriam afundados ou impedidos de navegar, sanções econômicas seriam impostas, e países produtores poderiam simplesmente decidir guardar seus insumos para si. Sem fertilizantes, a produtividade da agricultura brasileira despencaria, afetando não só a nossa capacidade de exportar, mas também de alimentar nossa própria população. A nossa saúde também está conectada a essa corrente global. O Brasil importa a maior parte dos ingredientes farmacêuticos ativos, que são a matéria-prima para a fabricação de remédios. Desde analgésicos simples até medicamentos complexos para tratamento de câncer e doenças crônicas, quase tudo depende de insumos que vêm principalmente da China e da Índia. Em um cenário de guerra, esses países poderiam priorizar o abastecimento de suas próprias populações ou de seus aliados. A produção de medicamentos no Brasil poderia ser paralisada em questão de meses ou até semanas. Isso criaria uma crise de saúde pública sem precedentes, com hospitais sem remédios básicos e pessoas interrompendo tratamentos vitais por falta de acesso. Além do campo e da farmácia, nossa indústria também é vulnerável. Peças para carros, componentes eletrônicos para celulares e computadores, maquinário para fábricas. Uma infinidade de itens essenciais para a economia moderna vem de fora. A paralisação do comércio global significaria que uma fábrica de automóveis poderia ter que parar sua produção por falta de um único chip eletrônico produzido na Ásia. Uma empresa de tecnologia não conseguiria montar seus produtos por falta de componentes. Isso geraria um efeito cascata de desemprego e queda na atividade econômica, impactando diretamente a vida de milhões de trabalhadores e o crescimento do país. Nossa aparente força industrial se revelaria uma fragilidade. Essa dependência externa é o nosso calcanhar de Aquiles em um mundo conflagrado. Durante décadas, aproveitamos os benefícios da globalização para comprar produtos mais baratos e eficientes de outros países,
sem nos preocuparmos em desenvolver uma capacidade de produção nacional para itens estratégicos. A lógica era puramente econômica. Agora, em um cenário de guerra, a lógica se torna geopolítica e de segurança nacional. A possibilidade de uma corrente quebrada nos mostra que a soberania de um país não se mede apenas por suas forças armadas, mas também por sua capacidade de produzir o que é essencial para a sobrevivência e o bem-estar de seu povo. A crise nos forçaria a repensar, de forma urgente, esse modelo de dependência. As consequências de uma terceira guerra mundial para o Brasil seriam sentidas de forma muito concreta e dolorosa no cotidiano das pessoas. O primeiro impacto seria na mesa do brasileiro. Como vimos, nossa agricultura depende massivamente de fertilizantes importados. Se essa importação for interrompida, os agricultores teriam que produzir com menos insumos. Isso significa safras menores e de pior qualidade. O resultado imediato seria uma diminuição drástica da oferta de alimentos no mercado interno. Produtos básicos como arroz, feijão, milho e soja se tornariam mais escassos. O Brasil, que hoje é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, poderia ter dificuldade para alimentar sua própria população. Essa escassez levaria inevitavelmente a um aumento vertiginoso dos preços. A lei da oferta e da procura é implacável. Com menos comida disponível, o valor daquilo que resta sobe. As famílias mais pobres, que já gastam uma parte significativa de sua renda com alimentação, seriam as mais afetadas. O fantasma da fome, que o Brasil lutou tanto para afastar, voltaria a assombrar milhões de lares. As prateleiras dos supermercados poderiam começar a ter buracos, e o acesso a uma dieta variada e nutritiva se tornaria um luxo para poucos. Cenas de filas e racionamento, que vemos em outros países em crise, poderiam se tornar uma realidade por aqui. A segurança alimentar, um pilar de qualquer nação estável, estaria gravemente ameaçada. Na área da saúde, o cenário seria igualmente dramático. A falta de matéria-prima importada para a produção de medicamentos, os IFAs, criaria uma crise sanitária de proporções alarmantes. Pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão ou HIV poderiam ter seus tratamentos interrompidos. Cirurgias teriam que ser adiadas por falta de anestésicos ou antibióticos. Os hospitais do Sistema Único de Saúde, que já operam no limite, entrariam em colapso. A incapacidade de produzir nossos próprios remédios essenciais nos deixaria completamente vulneráveis, transformando problemas de saúde tratáveis em sentenças de morte para muitos cidadãos. A saúde da nação estaria na UTI. O impacto combinado da crise alimentar e da crise de saúde geraria uma degradação profunda da qualidade de vida e do tecido social. A desnutrição aumentaria, especialmente entre crianças, deixando sequelas para toda uma geração. A falta de medicamentos aumentaria a mortalidade e a disseminação de doenças. A ansiedade e o desespero tomariam conta da população, que se veria desamparada pelo Estado. O sonho de um país próspero e saudável seria substituído pelo pesadelo da escassez e da sobrevivência. A guerra, mesmo travada a milhares de quilômetros de distância, traria para dentro de nossas casas suas consequências mais cruéis: a fome e a doença. Uma guerra global, especialmente uma que envolva o Oriente Médio, tem um efeito imediato e universal: o disparo no preço do petróleo. A simples ameaça do Irã de fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no mundo, já é suficiente para fazer os mercados entrarem em pânico. Se o estreito for de fato fechado, ou se a produção em outras regiões for afetada, o preço do barril pode atingir níveis nunca antes vistos. Para o Brasil, mesmo sendo um produtor de petróleo, o impacto seria direto e severo, pois os preços da Petrobras acompanham o mercado internacional. A primeira consequência que o cidadão comum sentiria seria na bomba de combustível.
A gasolina e o diesel mais caros não afetam apenas quem tem carro. O Brasil é um país que depende fundamentalmente do transporte rodoviário para escoar sua produção e abastecer as cidades. Tudo o que compramos, desde o pão na padaria até os eletrônicos nas lojas, precisa ser transportado por caminhões. Se o frete fica mais caro por causa do diesel, o preço final de todos os produtos sobe junto. É um efeito dominó que espalha a inflação por toda a economia. O agricultor gasta mais para levar sua colheita ao centro de distribuição. O supermercado gasta mais para receber as mercadorias. E quem paga a conta final é sempre o consumidor. Essa inflação, puxada pelos combustíveis e pela falta de produtos importados, corrói o poder de compra da população. O salário que antes era suficiente para pagar as contas e comprar o básico, de repente, não vale mais quase nada. As famílias precisam fazer escolhas difíceis: pagar o aluguel ou comprar comida, comprar o remédio ou pagar a conta de luz. A classe média vê seu padrão de vida diminuir drasticamente, enquanto os mais pobres são empurrados para a miséria. O aumento do custo de vida gera insatisfação popular, protestos e instabilidade social, criando um ambiente fértil para crises políticas ainda mais profundas. A inflação da guerra é um imposto cruel que afeta a todos, mas penaliza principalmente os mais vulneráveis. Além dos combustíveis, a energia elétrica também ficaria mais cara. Muitas de nossas usinas termoelétricas, que são acionadas para complementar a energia das hidrelétricas, funcionam com gás ou óleo diesel. Com o preço desses combustíveis nas alturas, o custo de geração de energia sobe, e essa alta é repassada para a conta de luz dos consumidores e das indústrias. Portanto, o impacto da guerra seria sentido ao ligar o interruptor, ao encher o tanque do carro, ao passar no caixa do supermercado. Seria uma crise econômica que entraria pela porta da frente da casa de cada brasileiro, tornando o dia a dia uma luta constante contra a alta dos preços e a perda do poder de compra. O Brasil tem uma longa história de acolhimento de povos que fogem de guerras e perseguições. Nossa cultura é formada por essa mistura de imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo. Em um cenário de Terceira Guerra Mundial, essa tradição humanitária seria colocada à prova em uma escala sem precedentes. Diferente de conflitos regionais, uma guerra global geraria milhões, talvez dezenas de milhões, de pessoas deslocadas buscando um lugar seguro para recomeçar a vida. Por sua posição geográfica, distante dos principais focos de conflito, e sua fama de país pacífico e acolhedor, o Brasil se tornaria um destino natural para muitos desses refugiados, que chegariam por nossas fronteiras terrestres e também por ar e mar. A chegada de um grande número de refugiados em um curto espaço de tempo criaria imensos desafios para o país, especialmente em um contexto de crise econômica interna. Seria preciso oferecer abrigo, alimentação, cuidados de saúde e acesso à educação para essas pessoas. Nossos serviços públicos, já sobrecarregados, teriam que absorver uma demanda adicional gigantesca. Cidades fronteiriças, em estados como Roraima ou Acre, poderiam entrar em colapso, como já vimos em crises menores. A questão não é se devemos ou não ajudar, pois o acolhimento é um dever humanitário, mas se teremos a estrutura e os recursos para fazê-lo de forma digna, tanto para os que chegam quanto para a população local, que já enfrenta suas próprias dificuldades. Essa situação poderia, infelizmente, alimentar tensões sociais e a xenofobia. Em momentos de crise econômica, com desemprego alto e recursos escassos, é comum que surjam discursos de ódio que culpam os estrangeiros pelos problemas do país. Grupos políticos extremistas poderiam explorar o medo e a insegurança da população para ganhar apoio, promovendo a ideia de que os refugiados estão roubando empregos ou sobrecarregando os serviços públicos. Isso poderia levar a um aumento da violência contra imigrantes e a uma polarização ainda maior da sociedade brasileira. A solidariedade, que é uma marca do nosso povo,
seria testada pelo medo e pela desinformação, criando um ambiente de desconfiança e conflito interno. Além disso, entre os refugiados que buscam segurança, poderiam se infiltrar agentes de países em guerra, utilizando o Brasil como base para operações de espionagem, propaganda ou até mesmo para planejar ataques. Isso traria o conflito global para dentro de nossas fronteiras de uma forma muito perigosa, comprometendo nossa segurança nacional e nossa posição de neutralidade. O desafio do Brasil seria, portanto, duplo. Por um lado, manter sua tradição humanitária e acolher quem precisa de ajuda. Por outro, garantir a segurança e a coesão social interna, gerenciando os impactos da chegada de um grande contingente de pessoas e evitando que as tensões da guerra se reproduzam em nosso território. Em um cenário de instabilidade global e ameaças externas, é natural que as Forças Armadas ganhem mais poder e influência. A necessidade de proteger as fronteiras, monitorar o espaço aéreo e marítimo e garantir a segurança nacional colocaria os militares no centro das decisões estratégicas do governo. O orçamento da defesa, muitas vezes relegado a um segundo plano, se tornaria uma prioridade absoluta. Veríamos um aumento nos investimentos em equipamentos, tecnologia e efetivo militar. Essa militarização, embora justificada pela crise, traz riscos para o equilíbrio democrático. Uma maior influência dos militares na política poderia levar a um governo mais autoritário e a uma diminuição do espaço para o debate civil e a diplomacia. A Amazônia, nossa maior riqueza e também nossa maior vulnerabilidade, se tornaria um ponto central de cobiça e tensão. A floresta possui recursos estratégicos que seriam extremamente valiosos em um mundo em guerra: minérios raros, água potável, biodiversidade com potencial farmacêutico e terras agricultáveis. As grandes potências, desesperadas por recursos, poderiam ver a Amazônia não como um patrimônio da humanidade a ser preservado, mas como um vasto território a ser explorado. A pressão internacional sobre a região aumentaria exponencialmente, com discursos que poderiam questionar a soberania brasileira sob o pretexto de proteger ou gerenciar a floresta para o bem do planeta. Essa cobiça externa poderia ser usada internamente como justificativa para uma exploração predatória ainda maior. Setores interessados no garimpo, na extração de madeira e na expansão do agronegócio poderiam se aliar a um discurso nacionalista, argumentando que se não ocuparmos, outros virão ocupar. Sob a bandeira da defesa da soberania, poderíamos assistir a um avanço sem precedentes sobre a floresta e sobre os direitos dos povos indígenas que nela habitam. A guerra global serviria como uma cortina de fumaça para a destruição ambiental em nome da segurança e do desenvolvimento econômico, com consequências irreversíveis para o clima e a biodiversidade. O papel das Forças Armadas seria, então, extremamente complexo e ambíguo. Ao mesmo tempo em que seriam responsáveis por defender a soberania brasileira contra a cobiça internacional, poderiam também ser o instrumento para impor um modelo de desenvolvimento predatório na região. O desafio seria garantir que o fortalecimento militar necessário para a defesa do país não se transformasse em uma ameaça para a nossa própria democracia e para o nosso maior patrimônio ambiental. A linha entre proteger a Amazônia e explorá-la de forma insustentável se tornaria perigosamente tênue em um mundo em guerra, colocando em risco o futuro da floresta e do Brasil. Diante de um cenário tão sombrio, o Brasil não pode ficar parado esperando o pior acontecer. É preciso agir de forma estratégica e urgente para proteger nossa economia, nossa população e nossa soberania. A primeira e mais importante medida é investir massivamente na redução de nossa dependência externa de insumos críticos. Precisamos de um plano nacional de segurança alimentar e sanitária. Isso significa criar políticas de incentivo para a produção nacional de fertilizantes, aproveitando nossas reservas de potássio e fosfato. Significa também construir uma indústria farmacêutica robusta.
capaz de produzir no Brasil os princípios ativos para os remédios mais essenciais, garantindo que nosso povo não fique sem tratamento em uma crise. Para proteger a população da inflação e da escassez, o governo precisaria criar estoques estratégicos de alimentos e combustíveis, ter reservas de grãos, como arroz e milho, e de petróleo e diesel, pode ajudar a amortecer os choques iniciais de uma crise global, dando tempo para a economia se adaptar. Além disso, é fundamental fortalecer as redes de proteção social, como o Bolsa Família, para garantir que as famílias mais pobres tenham uma renda mínima para sobreviver ao aumento do custo de vida. Programas de distribuição de alimentos e de subsídio para o gás de cozinha também seriam essenciais para mitigar o sofrimento da população mais vulnerável, evitando uma crise humanitária interna. No campo da energia, a crise global pode ser uma oportunidade para acelerar nossa transição para fontes renováveis. A dependência do petróleo e do gás importados se tornaria um risco de segurança nacional. Portanto, investir em energia solar, eólica e em biocombustíveis, áreas em que o Brasil tem um potencial imenso, não seria apenas uma questão ambiental, mas uma estratégia de soberania. Uma matriz energética mais limpa e diversificada nos tornaria menos vulneráveis às flutuações do preço do petróleo e aos conflitos em regiões produtoras, garantindo energia mais barata e segura para nossas casas e indústrias no longo prazo. Isso nos daria uma grande vantagem competitiva em um mundo pós-crise. Finalmente, proteger o Brasil significa também fortalecer nossa capacidade de defesa e inteligência para monitorar e proteger nossas fronteiras, especialmente na Amazônia. Mas isso deve ser feito em paralelo com o fortalecimento de nossas instituições democráticas e da sociedade civil. É preciso criar um amplo debate nacional sobre os rumos do país, envolvendo todos os setores, para que as decisões tomadas em um momento de crise não sejam impostas de cima para baixo. Preparar o país para uma guerra mundial não é apenas uma tarefa para militares e governantes, mas um esforço coletivo para construir uma nação mais resiliente, justa e autônoma, capaz de enfrentar a tempestade sem perder seus valores. Em meio a um mundo que parece caminhar para o confronto, a maior defesa do Brasil não está nos canhões ou nos mísseis, mas em sua capacidade de diálogo e cooperação. Nossa tradição diplomática, focada na construção de pontes e na busca de soluções pacíficas, deixa de ser uma mera opção para se tornar um instrumento essencial de sobrevivência e afirmação de nossa soberania. Em vez de sermos arrastados para um dos lados da disputa, o Brasil deve se posicionar ativamente como uma potência da paz, um mediador confiável que pode conversar com todos os lados e ajudar a construir saídas para a crise. Isso não é uma postura de fraqueza, mas de inteligência estratégica. Para que essa diplomacia seja eficaz, o Brasil precisa liderar pelo exemplo. Devemos fortalecer os fóruns multilaterais, como a ONU e os BRICS, defendendo o respeito ao direito internacional e a reforma das instituições globais para que se tornem mais representativas e democráticas. O ataque unilateral dos Estados Unidos ao Irã mostra a erosão das normas internacionais. O papel do Brasil é lutar para reconstruí-las. Podemos propor a criação de grupos de contato, organizar conferências de paz e usar nossa influência regional para criar uma zona de estabilidade e cooperação na América do Sul, mostrando ao mundo que outro caminho é possível, longe da lógica da guerra e da dominação. Internamente, a defesa da diplomacia como política de Estado exige um forte consenso nacional. É preciso que a sociedade brasileira compreenda que nossa segurança e prosperidade dependem de um mundo estável e baseado em regras. A política externa não pode ser refém de polarizações ideológicas internas. Devemos cultivar um corpo diplomático profissional e valorizado, e promover o estudo e o debate sobre relações internacionais em nossas universidades e na imprensa. Um público bem informado é o maior aliado de uma política externa sensata,
capaz de resistir a pressões populistas que nos empurrariam para alinhamentos perigosos e aventuras irresponsáveis. No final das contas, o futuro do Brasil, em um mundo em crise, dependerá de nossa capacidade de reafirmar nossa identidade como uma nação que aposta no diálogo, na diversidade e na cooperação. A guerra traz destruição, fome e sofrimento. A paz, por outro lado, é o terreno fértil onde a economia pode crescer, a sociedade pode prosperar e as pessoas podem viver com dignidade e esperança. Proteger e promover ativamente o caminho da paz não é apenas uma escolha moral, é a estratégia mais inteligente para que o Brasil possa não apenas sobreviver aos desafios de uma possível terceira guerra mundial, mas também emergir dela como um líder relevante e respeitado na construção de uma nova ordem global mais justa e segura para todos.